Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam bem aí. Bom, hoje a gente vai falar aqui, né, de um tema que é muito recorrente em prova nas questões de geometria, né, que é a parte de circunferência, beleza? Então hoje a gente vai falar tudo aí sobre circunferência. Vamos ver definição, elementos, vamos falar das propriedades da circunferência, sobre ângulo, relação métrica. Então, assim, tem bastante coisa legal para a gente ver, tem bastante coisa interessante para a gente ver. E o tema circunferência é um tema bem amplo, né? Então, a gente vai ficar aqui falando sobre ele aí algumas horas aí, né? Então, tem bastante exemplo, tem bastante exercício, então fiquem ligados aí porque vai ter muita coisa boa pela frente. Beleza? Vamos lá então, vamos começar aqui. Então a gente vai falar sobre circunferência aí, né? Beleza. Bom, então, ó, circunferência é o conjunto dos pontos que são equidistantes de um ponto fixo, chamado centro. A distância, né, a essa distância, né, que é igual sempre, a gente chama de raio. Então, a definição quer dizer o seguinte, ó, dado um ponto qualquer, vou chamar aqui de P, a reunião de infinitos pontos que possuam a mesma distância em relação a P vai formar uma circunferência, beleza? Então, esses pontos aqui, ó, a reunião deles é a circunferência, tá? Bom, e dentro da circunferência, nessa região aqui, ó, eu tenho infinitos pontos, correto? Essa reunião de infinitos pontos aqui dentro, isso aqui é chamado de círculo, tá? Então, circunferência é a parte externa, círculo é a parte interna. Só que, às vezes, né, algumas questões de prova, elas trazem a ideia de círculo como se fosse circunferência. Então, assim, por definição isso está errado, mas na hora da prova isso não vai anular sua questão por causa disso. Então, se aparecer algo, né, dizendo círculo com a ideia de circunferência, vocês vão trabalhar normalmente e vão agasalhar esse probleminha aí, ok? Beleza, então vamos lá. Ó. Então, a gente tem os elementos que constituem a circunferência, né? Um deles é a corda. Não, corda é qualquer segmento com extremidade sobre a circunferência. Quer dizer o seguinte, ó, tem um ponto aqui, D, e um ponto E. Quando eu junto esses dois pontos, eu tenho uma corda. Outro exemplo. Tem um ponto P aqui, um ponto Q aqui. Repare que P e Q são extremidades da circunferência, né? Se eu juntar os dois, eu formo uma corda, beleza? Bom, raio é qualquer segmento com uma extremidade no centro. Ó. Distância que vai do centro até qualquer extremidade da circunferência é o raio. E o diâmetro é uma corda que passa pelo centro. Ó. Então, o diâmetro é uma corda que passa pelo centro. Beleza? Se passa pelo centro, ó, raio para um lado, raio para o outro. Então, eu posso dizer que o diâmetro é o dobro do raio, beleza? Então, guardemos isso, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui, numérico, né? Determine o raio do círculo. Eu sei que o O é centro, AB é esse cara, OA é esse cara. Então, ó, AB é o diâmetro. Então, quer dizer o seguinte, OA é raio. Então, o diâmetro é o dobro do raio. Então, diâmetro 3x menos 3 é igual ao dobro do raio. Distributiva para o 2. 3x menos 3 é igual a 2x mais 6. Letra de um lado, número do outro, né? Então, 3x menos 2x é igual a 6 mais 3. 3 menos 2, 1. 6 mais 3, 9.
Então, o x vale 9. Só que ele quer o raio, né? Então, o raio é o tamanho OA. Então, x é 9. 9 mais 3. Então, quer dizer que o raio vale 12. Beleza? Tranquilo? Então, raio vai do centro até a extremidade. Diâmetro é o dobro do raio. E flecha é esse segmentozinho aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó. Que vai de uma extremidade da circunferência até uma corda. Beleza? Só que, para isso aqui ser considerado como flecha, esse segmento aqui, ó, ele tem que estar sobre o raio. Beleza? Tranquilo? Então tá. Então, definição. Flecha é o segmento que tem uma extremidade na circunferência e outra extremidade em uma corda. De tal maneira que a reta suporte, ou seja, a reta que contém esse segmento, passe pelo centro da circunferência. Então está aqui a reta suporte passando pelo centro. Esse tamanhozinho aqui é a nossa flecha. Tranquilo? E outro detalhe importante aqui, né, que eu quero que vocês carreguem é o seguinte. A gente vai ver mais em breve. Porém, ó, se o raio for perpendicular à corda, vai formar ângulo de 90. Então, quer dizer que o raio está dividindo a corda em duas partes iguais. Ó. Então, esse cara aqui é ponto médio. Beleza? Então, a gente pode definir assim, ó, flecha. Tá? Flecha. Extremidade, ponto médio da corda. Ok? Vai ficar mais fácil pra gente, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, a gente viu que uma circunferência é uma reunião de pontos, né? Bom, esses pontos a gente vai comparar agora o seguinte, né? Se eu tiver ponto, fora, sobre e dentro, né? Então, aqui a gente pode reparar o seguinte, né? O ponto A, ele é um ponto externo, né? Ele está fora da circunferência. O ponto B, ele é um ponto que está sobre, né, a circunferência. E o ponto D é um ponto fora, né? Perdão, ponto interno, ponto dentro. Se a gente, né, fizer uma comparação como distância, por exemplo, ó, a distância do ponto C até o ponto A, ela é uma distância que é maior que o raio, né? Reparem que o raio é esse tamanho aqui, ó. Então, a distância é maior que o raio. Se a distância do centro da circunferência até o ponto que a gente está observando é uma distância maior do que o raio, é um valor maior do que o raio, quer dizer que esse ponto está fora. Se for igual ao raio, quer dizer que pertence. E se a distância for menor que o raio, então quer dizer que esse ponto está dentro da circunferência. Guardem essas relações, porque a gente vai precisar, e muito, quando a gente estudar geometria analítica, beleza? Bom, agora a gente vai comparar, né, reta e circunferência. Então, comparando reta e circunferência, a gente tem três situações. Ó. A reta encosta uma vez apenas na circunferência, e se isso acontecer, a reta é tangente. Encosta duas vezes, então a reta é secante, ou nunca encosta, então quer dizer que a reta ela é exterior, beleza? Bom, e quando eu comparo aqui, ó, vamos fazer duas observações ainda, né? Reta secante, ó, encosta duas vezes, beleza? E se o raio passa pelo ponto médio, quer dizer que ele é perpendicular, ó, foi aquela regrinha que a gente viu lá no início, ó. Ah, por que isso, né? Se for perpendicular, como é que eu garanto, né, que passa pelo ponto médio? Ou ainda, né,
Como é que eu garanto que isso aqui vai virar metade? Ó, centro, se eu fechar aqui, é raio. Se eu fechar aqui, ó, é raio também. Beleza? Ponto médio. Então, ó, tá, beleza. Se esse cara aqui é ponto médio, esse cara aqui, ó, ele é altura, ele é mediana, ele é tudo. Porque o triângulo formado aqui, ó, é um triângulo isósceles. Beleza? Então vamos lá. Ó, determine o valor de x, sabendo que R é perpendicular a CD. Então, se isso aqui está acontecendo, ó, é o centro, quer dizer que esse cara aqui é ponto médio. Então, esse lado é igual a esse. Então, se esses caras são iguais, vamos igualar as sentenças, né? Então, virou uma equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro, né? Então, isso aqui vai dar 2x é igual a 12, x é igual a 6. Belezinha? Tranquilo? Bom, então x é igual a 6. Isso aqui é o x, então está dominado. Ok? Show. Bom, quando uma reta ela é tangente à circunferência, quer dizer que o raio é perpendicular para essa reta. Tá? Então, tá aqui, ó. Ângulo de 90, raio perpendicular à reta. E se eu tenho dois segmentos tangentes com uma extremidade fora, né? Então, quer dizer que esse cara e esse são iguais. Qual é a lógica aqui disso, né? A lógica é o seguinte, ó. Deixa eu fechar aqui. Ó, qual é a lógica? Aqui é raio, aqui é raio. Se é tangente, faz 90. Deixa eu chamar esse cara aqui, roxo, de x, ó. Beleza? Tranquilo? Ah, então tá. Aí, olha só o que eu, tive aqui, né? Vamos fazer o seguinte. A gente quer provar que PA é igual a PB, né? Beleza. Tá. Bom, então, vamos lá. Então, repare que eu tenho aqui, ó, raio, ângulo de 90 e o x, não é isso? Aí eu tenho raio, ângulo de 90 e o mesmo x. Vamos chamar aqui de y e aqui de k. Então, vamos fazer o Pitágoras aqui no primeiro, ó. X ao quadrado é igual a R ao quadrado mais Y ao quadrado. E no de baixo, ó, x ao quadrado é igual a R ao quadrado mais K ao quadrado. Então, vamos igualar as duas, né? R ao quadrado mais Y é igual a R ao quadrado mais K ao quadrado. Cancelou. Y ao quadrado é igual a K ao quadrado. Como PB e PA é tamanho de segmento, com certeza K e Y são valores positivos. Ou seja, eu posso afirmar, tirando raiz dos dois lados, que o Y é igual a K. Então, o tamanho PA é igual ao tamanho PB. Com isso, tenho 3 lados iguais para os 3 triângulos. Perdão, para os 2 triângulos. Então, significa que o triângulo PBO é congruente ao triângulo PAO. Ou seja, é o mesmo triângulo, né? Então, se eu chamar esse cara aqui de 1 e esse aqui de 2, esse aqui é o 2 e esse aqui é o de 1 traço. Que beleza, hein? Show de bola, maravilha. Então, tá aí, o porquê do PA ser igual a PB, né? Bom, então, um exemplo aqui, Se é tangente, com um ponto externo em comum,
significa que esse tamanho é igual a esse, né? Então, 2x mais 20 é igual a 5x menos 7. Letra de um lado, número do outro, né? Vou passar o 5x para cá e vou passar o 20 para o outro lado. Vai ficar menos 20. Menos 3x é igual a menos 27. Então, x é igual a 9, né? Beleza? Então, achei o valor de x. X igual a 9. Mais um exemplo. Na figura abaixo, determine a medida do segmento BD, então ele quer o x, sabendo que a circunferência de centro O está inscrita no triângulo ABC. Então, AB mede 6, BC mede 8 e AC mede 10. Beleza. Então, dá para dizer o seguinte aqui, ó, que se aqui tem x, quer dizer, então, que esse pedaço aqui, ó, tem 8, que é o total, menos o x. Beleza? Como todo mundo aqui é tangente, ó, se aqui tem x, quer dizer que esse pedaço, ó, também vale x. Beleza? Então, dá para dizer que esse pedaço aqui é o total 6 menos x. Como é tangente, então dá para dizer também que esse pedaço é 6 menos x. Tangente, com um ponto externo em comum, então dá para dizer que esse pedaço aqui, ó, é 8 menos x. Só que esse pedaço mais esse tem que dar o 10, né? Então, a gente vai fazer essa conta aí, ó. 6 menos x mais 8 menos x isso tem que dar 10, né? Beleza. Então, 14 menos 2x igual a 10. Então, 2x é igual a 14 menos 10, né? Ó, trouxe 2x para cá e o 10 para o outro lado. Então, vai ficar assim. 2x é igual a 4. X é igual a 2, né? Que beleza. Então, achei o valor do x. O que ele quer aí? Ele quer o BD. Ele quer o x. Então, x é igual a 2. Show? Tranquilo? Beleza, né? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai comparar duas circunferências, beleza? Então, qual é a ideia aqui, ó? Tá? Acho que a melhor ideia é olhar para cá. Isso, beleza. Bom, aqui era para estar assim. Se eu tiver duas circunferências que se encostam em um ponto, quer dizer que elas são tangentes, beleza? Se uma está fora da outra, quer dizer que elas são tangentes externas. Se uma está dentro da outra, quer dizer que elas são tangentes internas. Ok? Então, por exemplo, ó, essa distância entre o centro da primeira e o centro da segunda, se eu chamar aqui de raio 1 e raio 2, reparem que o segmento C1, C2, ele tem exatamente o tamanho da soma de raios, né? Então, se isso acontece, quer dizer, então, né, que as circunferências são tangentes, beleza? Externas. Aqui, ó, centro 1, centro 2. Centro 2 está aqui, perdão. Então, reparem que esse aqui, tudo, se eu fechasse até o final, é o raio da maior. E aqui é o raio da menor. Beleza? Então, reparem que a distância C1, C2 entre os segmentos é a diferença entre os raios, ou seja, é o raio da maior menos o raio da menor. Então, se a distância entre os centros é igual à diferença dos raios, quer dizer que elas são tangentes internas.
Beleza? Se a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios, quer dizer que elas nunca se encostam, né? Olha a distância aqui, ó. Aqui é o raio da primeira, aqui é o raio da segunda. Reparem que a distância tem um cara sobrando aqui, ó. Então, ele é maior do que a soma. Então, se isso acontece, elas são exteriores. Beleza? Bom, reparem aqui agora, né, que a distância ela é menor do que a diferença. Então, se for menor que a diferença, quer dizer que elas são interiores, são internas, né? E se eu estiver no meio do caminho, ou seja, se a distância entre os centros é menor do que a soma, né? Porque se for igual, é externa. Se for maior, é externa. Então, se for menor que a soma, mas se ao mesmo tempo é maior que a diferença, porque se for igual, é tangente interior. Se for menor, é interior. Então, se estiver no meio do caminho para os dois, quer dizer que as retas são, perdão, que as circunferências são secantes. E ainda tem mais um caso, que é esse aqui, ó. Se o centro de uma circunferência é idêntico ao centro da outra, quer dizer que elas são concêntricas. Quer dizer que elas são concêntricas. E se elas são concêntricas, não há distância entre os centros. Beleza? Então, se a distância entre os centros for nula, ou seja, se não houver distância entre elas, elas são concêntricas. Quer dizer que possuem o mesmo centro. Beleza? Tranquilo? Então, guardem isso, porque também a gente vai precisar muito depois lá em analítica, tá? Bom, na figura abaixo, as circunferências são tangentes, duas a duas, beleza? E os centros são os vértices do triângulo ABC. Então, AB mede 7. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Chamar aqui de raio da circunferência A. Aqui é o raio B. E aqui é o raio C. Então, eu posso dizer que raio A mais raio B, isso tem que dar 7, que é a distância do AB, beleza? Então tá. Bom, AC é o raio A mais o raio C. Isso tem que dar 5. E o BC é o raio B mais o raio C. Isso tem que dar 6. Então, vamos resolver esse sistema da seguinte maneira. Eu vou multiplicar a do meio aqui por menos 1. E vou somar tudo. Então, vai ficar assim, ó. 7 menos 5, 2. 2 mais 6, 8. Né? Como virou menos, ó, menos raio C mais raio C. Menos raio A mais raio A. Então, raio B mais raio B dá 2 vezes raio B. O 2 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, 8 dividido por 2, isso dá 4, né? Belezinha? Bom, se o raio B vale 4, agora a gente vai substituir lá na primeira. Raio A mais 4 tem que dar 7. Então, quer dizer que o raio da circunferência A mede 3. E a gente vai trocar aqui na segunda. Ó. Raio A mais raio C tem que dar 5. 3 mais raio C igual a 5. Então, raio C igual a 2. Bom, então tá aí, né, o valor do raio das três circunferências. Tranquilo? Beleza? Então, um exemplozinho de tangente pra gente, né? Tangente pra gente. Ah, que beleza. Vamos lá, então. Mais uma, ó. Essa aqui tem cara de ser bisurada, hein? Tá. 2 círculos de raio, Rzinho e 4Rzinho, são tangentes exteriormente.
e tangentes a uma mesma reta nos pontos A e B. Então, o valor AB mede. Aqui faltou o A e B, mas o A e B é aqui, ó. Tangentes a uma mesma reta nos pontos A e B. Então é isso mesmo, na mesma reta A e B. Ele quer esse tamanho. Vou chamar aqui de X. Beleza? Então, ó, se a tangente, isso aqui, ó, faz 90, e é o raio da maior, que eu vou chamar aqui de 4Rzinho. Então, aqui faz 90. É o raio da menor, Rzinho. Beleza? Show, né? Maravilha. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fechar assim. Aqui é o ponto de tangência. Então, eu sei que aqui tem 4Rzinho e aqui tem Rzinho. Como é que eu vou achar esse cara, esse X aqui, né? Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fechar um retângulo. Já que aqui é 90 e 90, eu vou pegar um AB aqui, tá alinhado, e fechar um paralelo para ele aqui em cima, ó. Assim, ó. Vou trazer esse AB aqui para cima. Como virasse um retângulo, ó. Então, se aqui tem X, aqui também tem X, beleza? Ó, se aqui tem R, aqui também tem R. Então, quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, virou 3R. Ah, que beleza, não ficou graficamente bonito, mas é assim, tá? Ó, de novo. Isso aqui tudo tem 4R. Se eu fechar um retângulo, isso aqui tem R, né? Então, quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, ele tem 3R, né? Fechando 90. Então, dá para fazer um Pitágoras aqui, né? 3R, 5R e X. Então, eu posso fazer até direto, mas vamos fazer o Pitágoras aqui, ó. Hipotenusa, 5R ao quadrado é igual cateto, 3R ao quadrado, mais o outro cateto, que é x ao quadrado. Então, vai ficar 25R ao quadrado é igual 9Rzinho ao quadrado, mais x ao quadrado. Então, vai ficar 25 menos 9, 16Rzinho. Quadrado vira raiz. Então, raiz de 16 é 4. Raiz de R ao quadrado é o próprio R, né? Então, o tamanho ali, AB, perdão, é 4R. Beleza? Tranquilo? Questão legal, né? Interessante. Vamos lá. Bom, o que são círculos ortogonais? Círculos ortogonais, né, são secantes, são círculos secantes, circunferências, né, ortogonais, né, são secantes, onde os raios são perpendiculares no ponto comum. Ou seja, ó, aqui é o ponto comum, né, entre eles. Esse cara e esse são perpendiculares, beleza? Mesma coisa aqui para baixo, né? Os raios são perpendiculares. Então, é isso. Então, circunferências ou círculos, né, ortogonais são círculos secantes, onde os raios são perpendiculares. Beleza? Tranquilo, né? Maravilha. Bom, então agora a gente vai ver aqui, né, as relações de polígono, tá? Numa circunferência. Então, um polígono ele pode ser inscrito, pode ser dentro da circunferência, ou ele pode ser circunscrito, ele pode ser fora. Para ser considerado inscrito, cada vértice
tem que estar sobre a circunferência, beleza? Então, se eu tivesse algo desse tipo aqui, ó, deixou de ser inscrito porque esse vértice não está sobre a circunferência, beleza? Então tá. Bom, dentro da regrinha de polígono, a gente tem uma propriedade para quadrilátero, tá? Então, todo quadrilátero, ele é inscrito, né? Ou inscritível, né? Então, propriedade dos quadriláteros inscritos, vamos colocar assim. Tá? Depois a gente vai ver qual é a condição para ser inscritível. Então, se um quadrilátero está inscrito na circunferência, quer dizer que a soma dos ângulos opostos vai dar sempre 180. Então, esse cara está de frente para esse. Então, A mais I dá 180. Esse cara está de frente para esse. Então, E mais O também dá 180. Beleza? Então, essa é a regrinha para um quadrilátero estar dentro de uma circunferência, que é a soma dos ângulos opostos seja igual a 180 graus. Beleza? Maravilha. E um polígono circunscrito é o polígono onde, né, a circunferência está dentro do polígono, só que a circunferência ela tangencia cada lado do polígono, beleza? Ó, tangencia cada lado do polígono. Ok? E para o quadrilátero, a gente tem uma regrinha aqui, ó. Se um quadrilátero é circunscrito, a soma de dois lados opostos é igual à soma dos outros dois. O que ele quer dizer com isso? Ó? Se eu pegar esse quadrilátero aqui, ó, chamar de A, B, C, D. Então, ele quer dizer para mim o seguinte, ó, esse lado AB está de frente para esse CD. Então, AB mais CD tem que ser igual a BC mais AD. Tranquilão? Então, a soma dos opostos sempre são iguais. Tá? Isso aqui é chamado de Teorema de Pitot. Beleza? Então, vamos lá. Calcule o valor do raio circunscrito, né? Bom, deixa eu fechar aqui. 90, aqui é raio. Então, se é 90, aqui é raio, aqui também é raio, aqui também é, né? Beleza. Aí, para cima, ó, aqui também é raio. Tranquilão? Então tá. Então, a gente vai usar aqui, ó, nossa regrinha, né? Do Teorema de Pitot. Ó, esse lado mais esse, que são os opostos. 15 mais 10 tem que dar os opostos, ó. Beleza? Que no caso aqui é 13 mais 2R. Então vai ficar 25 é igual a 13 mais 2R. 2R é igual a 12. R é igual a 6. Então, achei o valor do raio. Tranquilo, beleza, entendido isso. Show de bola, né? Bom, então, agora a gente vai falar sobre, né, comprimento. Tem lugar que também fala que é perímetro da circunferência. E o comprimento do arco, né? Então, o comprimento da circunferência seria uma volta completa. Então, é como se eu pegasse a circunferência como um barbante, arrebentasse e esticasse. E aí, o comprimento é dado por 2πr. Se eu quero agora só um pedaço da circunferência, a gente vai ter que olhar para o ângulo central, tá? E aí, isso aqui surge de uma regra de 3, ó, tá? Funciona assim, né? Ó, 2πr
quer dizer que tem um ângulo central de 360 graus. Ó, ângulo central, uma volta inteira. Então, se eu tiver um ângulo central alfa qualquer, que é só um pedaço disso, qual vai ser o meu comprimento aqui que eu vou chamar de L? Tá? Então, fica assim, né? L igual... Ó, inverte. Assim. Inverte, né? Regrinha de 3. Tá dividindo, vai multiplicando. Então, 2πr alfa sobre 360. Então, essa é a fórmula do comprimento. Ó. Isso aqui, ó. Comprimento do arco, beleza? O comprimento da circunferência, de um arco de circunferência, de um pedaço, beleza? Então, vamos lá. Ó. Um fio de arame, com um fio eu desejo cercar 2 jardins. Um circular, de raio 3, e um outro triangular, cujo perímetro é igual ao comprimento da circunferência do primeiro. Então, vamos lá. Ó. Com um fio, desejo cercar 2 jardins. O circular, raio 3. Então, comprimento, 2πr. Então, comprimento é igual a 2, o π é 3,14, que ele pede para adotar, e o raio é 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3,14. Isso aqui vai dar 18,84, né? Isso. 6 vezes 14, 84. 6 vezes 3, 18. Então, esse é o comprimento da circunferência. Beleza? Aí ele fala assim, ó. Com um fio, eu desejo cercar 2 jardins. Um circular e um outro é um triângulo, onde o perímetro é igual ao comprimento da circunferência. Então, o perímetro, que é a soma dos lados do triângulo, tem esse cara aqui, ó, que é o mesmo comprimento. Considerando o π igual a 3,14, para cercar totalmente esses jardins, arredondando para inteiro, vão ser necessários quantos metros, né? Bom, então, beleza, né? Se o perímetro do triângulo é igual ao do círculo, da circunferência, então quer dizer que eu tenho 2 jardins, né, de mesmo perímetro. Então, o perímetro do jardim é 2 vezes 18,84. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16, vai 1. 37,68. Então, arredondando para número inteiro, isso aqui vai dar 38, né? Letra D. Beleza? Show de bola, né? Ó, vamos lá, mais um exemplo aí, né? As 4 circunferências da figura abaixo têm raios R igual a meio. Ele quer o comprimento da linha que as envolve. Então, ele quer saber quanto vale isso aqui, né? Essa volta inteira aí, né? Que beleza. Então, vamos lá. Isso aqui tudo, né? Que eu não completei aqui. Enfim. Então, vamos lá. Ó, centro, extremidade, né? Então, aqui é a tangente. Então, faz 90. Mesma coisa pro lado de cá, né? Aqui é raio. Aqui é raio. Então, mesma medida, fazendo 90. Então, eu posso fechar um retângulo aqui, ó. Aí eu posso dizer que esse tamanho é igual a esse. Beleza? Mesma coisa aqui pro outro lado, ó. Aqui e aqui, né? Então, tranquilo. Então, raio, 90, 90. Beleza? Então, tá. Então, muito provavelmente, né? Se aqui é x, aqui também é x. Os dois são iguais, né? Mesma distância. E vamos fechar aqui, ó.
Então, se eu fechar aqui, né, e fechar para cá também, 90, 90 na tangência. Beleza? Então, ó, raio duas vezes, raio duas vezes. Então, quer dizer que esse tamanho aqui, ó, tem 4R. Ok? Então, tá. Bom, se a gente reparar aqui, né? Ó, traçar a altura. Dois R, o triângulo é isósceles, né? Aqui, beleza. Então, show. Aqui tem R, né? E aqui também tem R de tamanho, ó. Então, R, R. Se eu fizer Pitágoras, então, x ao quadrado é igual a 2R ao quadrado, 2R ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 4R ao quadrado mais 4R ao quadrado. X ao quadrado é 8R ao quadrado. Então, isso aqui é 2R raiz de 2, né? Raiz quadrada. Então, esse cara tem 2 raiz de 2 vezes R. Beleza? Mesma coisa para o outro lado. Então, tá. Bom, eu já sei, agora falta esse pedaço aqui com a curva, né? Aqui, aqui e aqui, né? Faltam esses pedaços aí de curva. Bom, o que dá para fazer aqui, né? Vamos lá. Esse ângulo aqui é 90. Então, esse aqui central também é 90. Beleza? Então, tá. O problema agora é quanto vale para cá, né? Para essa curva, e quanto vale para essa curva aqui, ó. Aqui eu sei que tem 90. E aqui também. Bom, se eu olhar para esse triângulo retângulo aqui que a gente fez o Pitágoras, eu tenho 2R e 2R. Então, o triângulo ele é isósceles. E já tem um ângulo de 90. Então, aqui tem 45 e aqui também tem 45. Aqui tem 90 para completar o retângulo. A soma de tudo, de uma volta inteira, tem que dar 360, né? Então, eu tenho 90 mais 90, 180, mais 45, 225. Então, esse cara aqui, ó, é o 135. Beleza. Então, quer dizer que do outro lado também tem 135. Então, 135 mais 135 dá 270. Mais 90 dá 360. Então, a soma desses pedaços aqui, ó, é uma circunferência inteira de raio R. Então, o comprimento procurado ele é 4R mais 2 raiz de 2 duas vezes, então é 4 raiz de 2R, mais o comprimento de uma circunferência, que é 2πr. 4 vezes raio meio, né? Então, 4 vezes meio vai dar 2, mais 2 raiz de 2, mais π, né? 2 vezes meio dá 1. O π é 3,14, aproximado, né? Raiz de 2, aproximadamente 1,4. Então, fica assim. Então, eu tenho 2 mais 2,8 mais 3,14. 4,8 mais 3,14. Isso vai dar 7,94. Aí o aproximado aqui é 96. Ah, por que é 96? Porque ele usou o raiz de 2 como 1,41. Tá? Aproximou o raiz de 2 com duas casas decimais. Então, gabarito, letra B. Beleza? Que maravilha, né?
Bom, então, ó, com isso a gente viu essa nossa parte inicial aí de circunferência, tá? A gente tratou aí, né, de comprimento de arco, definiu posições, enfim, a gente viu bastante coisa aí. Então, no próximo bloco aí, mais para frente, a gente vai tratar sobre ângulo e também sobre relações métricas. Então, continuem ligados aí, que tem muita coisa interessante pela frente aí. Valeu? Bons estudos aí e até a próxima. Um abraço.